É uma maneira educada para falar, cala a boca desses seus demônios. Meu Deus, estão arrastando panela aí, ó. Já não bastava o cachorro da Gisele. Que ela deve ter amordaçado, porque ele parou de latir do nada. Colocou na geladeira. É, é um ex-cachorro. Dose. Hoje a gente vai falar do último item daqueles 9 que a gente está estudando, que fala de fatores de exposição. Numa maneira geral, a dose. Só que eu vou dividir em duas partes para não ficar muito complicado da gente entender. Hoje eu vou falar Uau. do KV, que é uma das partes da dose, e na aula de semana que vem a gente fala da outra parte do MAS. Hoje eu quero tratar de um item, assim. Quando a gente fala de dose de exposição, a gente altera dois valores. E esses valores têm nome, a gente chama de KV e de MAS. Ou MA e o segundo separado. Então, a nossa aula de hoje vai tratar de uma parte da dose. Vamos, se a gente fosse fazer uma comparação com fazer um bolo, talvez, vai ter que botar sal e vai ter que botar açúcar, e tem a medida de cada coisa dessa. Então, hoje a gente vai falar de um item só, a gente vai falar só do sal, vamos dizer assim. Então, hoje a gente vai falar do KV. Mas eu vou chamar a atenção de uma coisa que a gente já tem falado algumas aulas antes, que a dose de exposição ela é proporcional à espessura do paciente. Então, o paciente maior vai receber uma dose maior, o paciente menor vai receber uma dose menor. Gente, assim, ó, eu vou estar falando praticamente o tempo todo. Se alguém não estiver me ouvindo, daí eu peço que fale, porque eu vou sempre pensar que vocês estão me ouvindo, tá? Dito isso, então, a dose de exposição, ela é proporcional à espessura do corpo. A gente já viu a figura desse cabeção e dessa moça aqui umas 3 ou 4 aulas. Então, um crânio menor, a dose é menor, um crânio maior, a dose é maior. Quando a gente fala dose, é uma medida de KV e de MAS. São esses dois fatores que juntados formam a dose. A dose de radiação que eu coloco no paciente. Então, a dose ela está dividida em quantidade e qualidade. Essas duas coisas vão nos dar uma radiografia perfeita. Hoje a gente vai falar de um desses fatores, que é o KV. Mas um passo atrás, a dose ela é proporcional ao tamanho da estrutura. Quanto maior a estrutura, maior a dose. Ok? Isso está claro para a gente, né? Sim. Beleza. Isso aqui é um modelinho só para vocês verem de comando de aparelho. Existem vários comandos. Esse da nossa direita aqui, ó, ele é muito parecido com o que a gente tem no colégio. Esse aqui. É praticamente igual, tem só algumas coisas diferentes. E esse é um outro tipo. A gente ajusta esses fatores que a gente vai falar hoje nesse comando. Então eu vou lá, posiciono o paciente, deixo o paciente na posição que eu quero, tá do jeito que eu quero, na posição que eu quero, e venho aqui e coloco esses fatores. O fator que a gente vai falar hoje na aula é o KV, que na verdade ele é kilovolts. Vocês estão lendo um 125 aqui? Significa que o KV máximo desse aparelho é 125. Então, o máximo kilovolts dele é 125. Mas daqui a pouco vocês vão perceber que 125 kilovolts é muita coisa. Então, precisa ser um paciente muito, 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 muito grande para precisar de mais kilovolts que isso. É pouco provável que isso aconteça. Mas isso tem a ver também com a potência geral do equipamento. Então, eu vou ajustar kilovolts. Eu também ajusto aqui, ó, tempo. Eu também ajusto o MA. São esses 3 fatores que correspondem, que compõem, melhor dizendo, a dose. Hoje, como eu falei já antes, a gente vai falar do KV. Ele é ajustado no comando e, por fim, aqui está o botão onde a gente dispara o raio.
mas só dispara depois que todos os fatores, depois que todos os ajustes são feitos. Dito isso, a nossa dose, o nosso fator de exposição, ele é composto de KV, MA e MAS. Como eu já tinha falado, a nossa aula de hoje vai falar somente do KV. Ok? Tudo bem por enquanto? Uhum. O que o KV faz na radiografia? Talvez isso é importante para a gente. Qual é a função do KV nessa brincadeira? Professor, eu não sei o que é KV, qual é a função dele? KV é uma medida de tensão elétrica, é kilovolts. É a mesma coisa que a gente tem numa tomada de casa, só que a gente tem um pouco menos, a gente fala de volts. Quando eu vou formar radiação, quando eu vou fabricar radiação, eu vou pegar elétrons e vou colocar com que eles se colidam num alvo. Então, é elétrons que vão bater num alvo. O que o kilovolts faz? Ele faz esses elétrons ficarem mais acelerados, eles irem mais rápido em direção a esse alvo. Ah, mas isso não me interessa. Mais ou menos. O que é importante? Quanto mais acelerado esse elétron estiver, quanto mais rápido ele bater nesse alvo, maior a qualidade do raio-x produzido. Então, quanto mais acelerado ele for, melhor qualidade vai ter essa radiação que eu vou fabricar. E, consequentemente, mais poder de penetração. Isso é importante para a gente. Não esqueçam que a radiação ela vai atravessar um corpo. Então, para ela entrar no nosso corpo, ela tem que ter um poder de penetração. A gente brinca na nossa gíria que é um raio duro, né? Ele tem poder de penetração. O Jefferson está na aula? Tô, professor, é com meu celular que tá louco, tá? Não, tá, porque eu autorizei a tua entrada e não consegui perceber se tu entrou. Fica Tô tranquilo. conseguindo. Beleza? Fica, isso. Continua fingindo demência aí, tá tudo certo. Show. Então, quanto mais acelerado esse elétron for na hora da fabricação, mais qualidade vai ter o meu feixe de radiação. Consequentemente, ele vai conseguir penetrar mais o corpo. Ele vai conseguir atravessar melhor o corpo. E quando ele tem mais poder de penetração, ele vai interferir no contraste. O que é o contraste de uma imagem radiográfica? É a diferença entre preto e branco. A gente sempre diz assim, né? Ah, não, radiografia é preto e branco. Radiografia não é preto e branco. Radiografia, ela na verdade, ela é formada por tons de cinza. Não é os 50 tons de cinza, tá, meninas? É só tons de cinza. Se a gente olhar a imagem que está embaixo desse ombro, nós vamos tentar perceber aonde é que o contraste ele interfere, onde é que o contraste trabalha na radiografia. Se a gente olhar a nossa primeira imagem, a imagem que está à nossa esquerda, essa aqui, vocês conseguem notar que é uma imagem que praticamente ela é toda cinza, ela quase que tem a mesma cor, ela não tem diferença de tonalidade, pouquíssima diferença. Isso é uma radiografia que a gente chama que tem pouco contraste. Se ela tem pouco contraste, significa o quê? Que teve pouco poder de penetração. Se teve pouco poder de penetração, significa que a qualidade não foi boa. Significa que o valor do KV foi mais baixo do que deveria. Então, uma radiografia que não tem contraste, que ela tem um baixo contraste, ela é toda meio acinzentada. Ela não tem diferença de tonalidade. Quando isso acontece, significa que o meu KV, aqui ó, o KV foi menor do que devia. Eu botei menos quantidade de KV. E se a gente for na imagem da nossa direita,
a gente tem o problema oposto. Vocês conseguem perceber que eu tenho regiões bem claras, brancas praticamente, que a gente chama de áreas radiopacas. Tudo que é branco, tudo que é muito claro na radiografia, o termo correto é radiopaco. E a gente também tem áreas bem escuras, ó. Vocês conseguem notar que eu tenho imagens brancas e imagens pretas na imagem. Significa que dessa radiografia aqui, o meu KV foi maior do que deveria. O meu poder de penetração foi muito alto. Então, se o KV for alto demais, a radiografia fica muito branca e preta. Se o KV for baixo demais, a radiografia fica muito cinza. O que eu quero? Eu quero um meio termo aí. Eu quero conseguir perceber a diferença entre um osso mais grosso e um osso mais fino, a diferença entre uma área que ele respirou e uma área que não tem nada, uma área que é só o osso, uma área que é só a pele. Isso, claro, depende um pouco de cada região. Mas a nossa radiografia perfeita é essa radiografia do meio aqui, ó, onde eu consigo perceber diferenças de tonalidade, e se a gente quiser ter até uma boa vontade, a gente percebe até uma certa profundidade entre uma coisa e outra. Então, o KV correto, ele vai nos trabalhar a questão da diferença de tons de cinza. Eu vou perceber maiores, ou melhor, mais tons de cinza numa imagem. A minha imagem não pode ser toda cinza, só cinza, e ela não pode ser preta e branca. Ela tem que ter tonalidades de cinza. Ela vem do cinza mais claro, que até pode ser o branco, e vai escurecendo devagar. Eu não posso sair do branco para o preto muito rapidamente. Sabe o alto contraste? Não. Tipo, eu não posso sair do Wellington para o Juliano com cabelo e sem cabelo. Eu preciso ter mais quantidades de cabelo nesse meio. Entendeu? Boa comparação. Eu tenho o cara cabeludo e o careca. Não, precisa ter o cabeludo, daí o outro tem uma entradinha, depois o calvo, depois o que raspou o cabelo e depois os julianos, entendeu? Que é o fundo do No poço. caso, o professor é o intermediário nessa história. Eu tô ali no meio, um pouquinho mais para Juliano do que para Wellington, entendeu? Mas o que o Wellington não sabe é que é muito mais legal ser Juliano, porque não tem problema nenhum, não penteia cabelo, não tem shampoo, não tem nada, entendeu? Menos gasto. É libertador, entendeu? O Jéder ficou com ciúme e apareceu na imagem também, que ele quis também brincar. Entendeu onde é que entra o KV nessa brincadeira? Sim. O KV, ele vai dar para nós a diferença. Se fosse colorido, né? Na verdade, quando a gente fala que a radiografia é preto e branco, não é verdade, mas a radiografia também é colorida, porque o preto e o branco são cores, né? Se a gente fosse falar de cor, o KV ele vai dar mais diferenças de cores. As nossas cores são os cinzas. Então, eu preciso ter uma radiografia que tenha várias tonalidades. Eu não posso ter uma radiografia morta como essa aqui, que para eu ver, ela parece toda cinza de uma cor só. E eu não posso ter uma radiografia dessa que tem coisas muito brancas e outras coisas muito pretas. Eu preciso ter tons de cinza. E quem interfere nos tons de cinza é o KV. Se ele for baixo demais, fica tudo muito cinza. Se for alto demais, fica tudo muito preto e branco. Nenhuma das duas coisas é boa. E ele tá Professor, pra gente saber se KV precisa fazer alguma conta? Precisa, uma conta matemática ultra mega sofisticada que a gente vai aprender daqui a pouco. Aí, 3. Não fica chateado, mas assim, ó, eu vou ensinar para vocês que é possível de a gente calculando chegar no valor do KV exato para cada paciente. Mas não é do técnico em radiologia ficar fazendo essa conta o tempo todo, entendeu? A gente, depois, com o tempo, a gente já entende a lógica e sabe os valores aproximados. A gente cria uma tabela de dose. Daí eu sei que para fazer o crânio é tantos kV, para fazer o tórax é tantos kV, para fazer a perna é tantos, e assim sucessivamente.
Aí depois o que que é alterar? Tá, mas se o cara for cabeçudo, a gente sabe que aumentando um pouco vai dar certo. Ah, mas se for uma criança, a gente diminui um pouco. A gente não vai passar o tempo fazendo contas. Mas é Ah, importante que beleza. vocês saibam que existe a possibilidade de eu calcular a dose de qualquer paciente. Eu não preciso achar que é tanto, ok? Beleza. Posso apagar Beleza. essa zona que eu fiz aqui? Pode. Então Liberado. vamos lá. Nós já entendemos para que o KV serve. O KV serve para dar contraste na nossa imagem. O KV serve para dar tons de cinza. O KV é poder de penetração. É qualidade do meu feixe de radiação. O KV é o que há. Então, para eu calcular o KV, eu tenho esta fórmula aqui, ó. A fórmula ultra mega power sofisticadíssima. Com essa fórmula, eu calculo o KV de qualquer parte do corpo de qualquer pessoa, inclusive os da palhoça e de governador também. Incluímos agora os de governador nessa fórmula. KV é igual a C mais 2 vezes o E. Não é para tentar suicídio ainda. Se a gente tiver alguma dúvida, a Gisele vai pesquisar para a gente e vai trazer na próxima aula. Morreu. O que é o C? O que é o C? É uma constante. O que é uma constante? Constante é uma constante, porque se ela não fosse constante, ela variava, Boa. né? Como o próprio nome diz. A constante é algo que não vai mudar, que vai ser sempre desse jeito, mas ela depende de alguém, do equipamento. O valor de constante, normalmente, ele é 20, 25 ou 30. Aí vocês podem estar se perguntando, então a constante não é tão constante assim. É variável. Constante. Por quê? Ela é do equipamento. Então, se o meu equipamento tem constante 30, é para sempre 30, não muda mais. Então, eu estou trabalhando, sei lá, no hospital regional. E a constante do equipamento do hospital regional é 30. Vai ser sempre 30. Esse valor não vai mudar nunca. Ah, mas eu trabalho numa clínica de radiologia no centro. Qual é o equipamento? Ah, qual é a constante desse equipamento? Ah, a constante desse equipamento é 25. Então, sempre na minha conta, a constante é 25. Então, ela é um valor fixo, mas ela depende do equipamento. Essa constante aí, o aparelho ele marca esse valor? Ele, normalmente, isso está no manual do equipamento. Tá? O que eu quero que vocês entendam é que essa constante é um valor do equipamento. Que bagunça que eu fiz aqui. Alguém amassando papel aí. Ou comendo. Então, o C é um valor que é fixo e depende do meu equipamento. Não temos dúvida. O que é variável na nossa fórmula? O E. Por que ele é variável? Porque ele é de acordo com a espessura de quem? De quem? De quem? Aí vocês podem estar se perguntando, tá, professor, mas a gente vai medir? A gente vai medir através do equipamento ultra mega moderno chamado espessômetro. Eu coloco isso aqui, ó, no paciente e ele vai me dando os valorizinhos aqui de espessuras, ó. Sempre em centímetros ou polegadas, né? Mas a gente não usa polegada. Então, a gente pega o é como se ele fosse uma régua e eu meço a espessura da minha cabeça, eu meço a espessura da minha cabeça, eu meço a espessura do meu pescoço. A medida dessa espessura, ela é sempre feita de acordo com por onde o raio vai penetrar e por onde ele vai sair. Então, só para recapitular aqui, eu vou ter um valor de
constante, que eu vou buscar esse valor no equipamento, e eu vou ter um valor de E, que eu vou buscar esse valor no paciente. Então, o variável da história é o E, que é o que eu meço no paciente. Por isso que a dose depende da espessura, porque se eu medir uma pessoa, sei lá, 10 centímetros para fazer um raio-x do crânio, e depois eu medir outra pessoa e der 15 centímetros, a pessoa de 15 centímetros, o resultado final vai dar mais alto. Por quê? Porque a espessura da cabeça dessa pessoa é maior e, consequentemente, a dose de radiação vai ser maior. Vamos transformar isso numa figura para ver se fica mais fácil. Ó, entendo que o rapaz poderia ter depilado o sovaco. Um raio-x de tórax de perfil. Então, como vocês bem sabem, o perfil é o raio-x de um lado para o outro lado. Então, como é que a gente mediria? Vocês estão vendo que aqui tem um xizinho que é exatamente onde o raio central está. Eu pego aonde o raio central está e meço essa espessura aqui, ó. A espessura que ele atravessa o paciente. Sacou? Né? Se eu tô de lado, é daqui para cá. É que eu acho que eu sou alto, penso que vai mostrar aqui já não tô mais aparecendo, tem que ser a minha cabeça mesmo. Então, daqui para cá. Se o raio é assim, né? Vocês são o raio, eu sou o paciente. Seria medido daqui para cá, ó, essa espessura. Então, vamos supor que eu medi esse rapaz ali e a espessura desse corpinho judiado pela vida é 30 centímetros. Certo? Nós estabelecemos, a gente viu lá no manual do equipamento, que a constante, que é igual a C, isso a gente buscou lá no nosso equipamento, é 25. Tudo bem? Então, vamos à nossa fórmula. KV vai ser igual a C mais 2 vezes o E. Essa é a fórmula original, lembra dela? Sim. O KV vai ser igual. Qual é o valor de C? 25. Alguém pode estar se perguntando, professor, de onde é que o senhor tirou esse 25? Eu tirei do manual do equipamento. Mais 2 vezes o 30. Professor, de onde é que o senhor tirou esse 30? O 30 eu medi o corpinho do raparigo. AV igual a 25 mais 60. Gente, eu vou ser bem simplório, tá? Porque eu sei que tem gente que já fez a conta lá do início, mas tem gente que tem mais dificuldade. Então, da onde é que saiu esse 60? É 2 vezes a espessura, que é 30. Então, deu 60. 25 mais 60, 85. Então, para eu fazer um raio-x do tórax de perfil desse paciente que não depila o sovaco, é 85 centímetros. 85 kV, desculpa. Isso vai me garantir que a imagem radiográfica dele vai ficar uma baita. Ah, professor, mas eu posso, se eu querer medir todos os pacientes? Pode. Só que, como eu falei antes, não é costumeiro isso acontecer, tá? A gente não tem esse costume. Deveria, mas não temos. Até porque é uma conta que dá para fazer de cabeça, né? Não precisa pegar... pesquisar no Google. Muito difícil? Não. Não. Não, né? Não. Acho que até a Gisele consegue, sem pesquisar. Posso apagar ou já printaram a tela? Pode apagar. Apaguei.
Ó, isso aqui é um raio-x de abdômen em AP, antero-posterior. Como é que seria a nossa medida desse corpinho aqui? Eu tenho que medir da onde está o raio central até aonde o raio vai sair. Isso aqui, ó. Sempre, eu vou falar só mais 32 vezes. A medida é sempre por onde o raio atravessa, por onde ele vai passar. Vamos supor que essa medida aqui tenha dado, a pessoa está semi-gordinha, 25 centímetros. Essa medida que eu boto ali no corpinho, ela é a medida da espessura, que eu pego ela pelo espessômetro. Então, bora lá. KV igual a C mais 2 vezes o E. Professor, não, eu já decorei a fórmula. Tu já decorou, mas o outro ainda não. Entendeu? Se o Elton baixou o aplicativo errado, tu imagina? Então, a gente não pode confiar nas pessoas. A gente tem que partir do princípio que todos são tanso. Embora é só um ou dois que é. Então, essa é a fórmula. Aí, KV igual. Vamos substituir os valores. Qual é o valor de C? 25. Esse 25 é o valor que tem no equipamento. Exato. Duas vezes 25. Professor, 25 de novo? Sim, mas é o outro 25, é o 25 do corpinho. Do embigo. É, lá da região da onde o raio está saindo. 25 mais 50, porque é o 2 vezes o 25. KV igual a 75. Hã? Jesus, é fácil, não é? Uhum. Fácil. Pior que não adianta nem eu dizer para você assim, ó, é fácil, mas vai piorar. Não vai, é sempre assim. O que eu quero Pô, que vocês coisa linda. o que eu quero que vocês entendam é como é que eu devo medir, né? Aonde é que eu devo medir? Isso talvez seja o ponto mais importante dessa brincadeira, ó. Isso aqui é um raio-x, chama axial de Hertz. É um raio que atravessa daqui para cá. Então, a minha medida começa aqui na mandíbula, ó, e vai até na palhoça, chama cucuruto. Então, eu meço isso aqui, ó. Não, calma, não ficou bom. Por que que volta isso aqui, hein? É, pois é. Eu vou chegar lá. Cala a boca, Luiz. Então, ó. Professor, Oi? para que é usado esse exame? Não entendi? Esse Para exame, que é usado? ele é para ver os seios paranasais, os seios da face. Nós temos 4 seios da face. E um deles chama seio esfenoidal. E aí o médico, quando quer ver esse seio esfenoidal, ele faz uso desse exame chamado axial de Hertz. Ele também serve para ver se tem fratura do osso zigomático, esse ossinho aqui, ó, que faz a maçã do rosto. E também serve para ver ATM. O governador Celso Ramos chama os carrinhos. Quando tu abre e fecha a boca, tem um ossinho aqui, ó. Ah, tá. Tá bom? Então a gente mede da mandíbula até a cabeça. Isso aqui. Vamos supor, né? Que essa medida tenha dado 17 centímetros. Essa medida é a espessura. KV igual. Constante, mais... Professor, não aguento mais a fórmula. Não, vai aguentar. KV igual. Qual é o valor de C? 25. 25. Da onde é que saiu esse 25, povo? O equipamento. Da máquina. Equipamento. 2 vezes quanto? 17.
Não fiquem dando moral pro Luiz, pelo amor de Deus. 25 mais 34. Porque o 34 é o 2 vezes o 17. KV igual a... 59. Ah, por favor, né? Tudo bem, povo e pova? Ó, outro exame de seios da face. A gente sempre tem que perceber por onde o raio vai passar. Aonde está o raio central? O raio central está ali naquela cruzinha, ó. Então, se o raio está na cruzinha aqui, ó, eu vou medir daqui, da região do osso parietal, até a pontinha do nariz. A minha linha ficou um pouquinho torta só. Vamos supor que esse valor deu... Eu, às vezes apanho. 18. Só de raiva não vai ser. Vamos supor que esse valor deu 19 centímetros. Eu vou dar um minutinho para vocês fazerem essa conta aí no caderno. Não falem o valor. Só façam a conta. 1 minuto. Cala a boca, Luiz. Ai, ai. O Jefferson chegou. A Judite chegou? A Judite? Judite. A Lisiane chegou? O Luan? Tem. Luan ou Lisiane? Lisiane. Tá. Desde o início, professor. Desculpa, Lisiane. Eu vou pensar mais aqui. A Luísa? A Thaís? O Thiago? O Vitor? Vinícius? Quanto que deu, gente? Professor, 63. 63. 63? Isso. Todo mundo achou? Todo mundo achou 63? Sim. Vou ficar um pouco decepcionado se isso aconteceu. 62. 62? Professor. Eu não estou dizendo que não. 2 vezes 19 é quanto? 26. 38. 38. 38. 38 mais 25 é quanto? 63. Se deu 62, o problema foi na soma, provavelmente. 63. Aí seria bom o quê? Estudar matemática com a Gisele. Professor, Oi. eu tô desde o início, Suzana. O professor não me chamou. Não te chamei? Não. Ô, Suzana, eu tinha te visto ali nos quadradinhos. Daí eu só, eu só tô chamando quem eu não tinha visto.
Ah, tá certo. tá? Mas obrigado de qualquer forma. Posso apagar? Yeah. Sim. Ó, a gente tem que tomar cuidado também na questão, opa, da inclinação do raio. Porque o raio ele pode ser, lembra que o raio pode ser perpendicular, ele pode ser cefálico ou pode ser caudal? Então, por exemplo, se eu fosse fazer um raio-x da cabeça, o raio é reto, ele faz assim, ó. Agora, por exemplo, se é um raio-x do pescoço, o raio faz assim, ó. Eu tenho que medir exatamente como ele passa no corpo. E eu só levo em consideração o corpo. Por exemplo, aqui é um raio-x do pescoço. Observem que o pescoço está longe do book que está aqui, ó. Mas eu só vou medir isso aqui, ó. Se for do crânio, eu meço aqui, ó. Que o raio passa por aqui, ó. Então, eu só vou medir por onde o raio passa e a inclinação que o raio faz. Mede só o espaço onde que o raio vai passar, professor. Por onde ele percorre. Se ele percorre perpendicular, reto, ele tem uma espessura, mas se ele percorre, ó, assim ele tem uma espessura. A hora que ele percorre inclinado, a espessura aumenta. Eu tenho que levar em consideração todo o trajeto que o raio faz. Porque se eu fosse medir o pescoço em linha reta, ele ia parecer mais fino. Então, eu preciso medir o pescoço inclinado, porque o raio-x do pescoço é inclinado. E eu meço somente a espessura do paciente. Por exemplo, se fosse um raio-x de coluna torácica, eu ia medir tudo isso aqui, ó. Porque o raio tem que atravessar tudo isso aqui. Agora, se é de coluna cervical, olha só o que eu meço. Isso aqui, ó. Eu só meço a parte do corpo que o raio está atravessando. Eu não levo em consideração mais nada em relação à espessura daquele valor do E. Então, qualquer alteração na medida dá uma alteração no KV e, consequentemente, vai nos dar um valor errado. E, consequentemente, vai nos dar uma tonalidade de radiografia errada. Se eu errar o KV, a minha cor fica diferente. Ó, AP de lombar, assim. Perfil de lombar, assim. Então, vamos supor que esse perfil aqui, a moça está esbéltica, deu 17 centímetros. E nesse aqui, essa espessura deu, que está bem grandinho, deu 28 centímetros. Calculem esses dois KV para mim. 17 no AP e 28 no perfil. Lembrando que o 17 e o 28 é a espessura.
Já terminou? Já terminou? Chegamos no valor do café da coluna lombar em AP? 59? 59? Yeah. 59. Vamos ver se a gente tem razão. Quanto que é o valor do C? 25. Mais 5. 2 vezes o 17, que foi a espessura. KV igual 34 mais a 25 mais... Opa! Mais 54. Não, 54 não. 34. 34. KV igual a 59. 59. Fácil, né? Eu acho. E Quanto que deu esse KV da coluna lombar de perfil? 81. tem o 81? Assim? isso. Uhum. Vamos ver. Eu esqueci de falar, KV é abreviado assim, tá? O K é minúsculo e o V é maiúsculo. KV igual a 25 mais 2 vezes o 28, que foi a medida da espessura daquele corpinho. 25 mais... Uhum. Quanto que deu 2 vezes 28? 50 e... 56. Isso. KV igual a... 81. 81. Lembrando, pessoas queridas, e uma não tão querida assim, que esse valor aqui é uma parte da dose que eu vou colocar no paciente. Porque quando a gente fala em dose, eu já falei lá no comecinho, a dose ela é igual a KV mais MA. MA mais o S. Que às vezes esses dois juntos podem aparecer no equipamento como MAS. Então, o que a gente fez aqui hoje foi saber como é que funciona o cálculo do KV. Depois, a gente precisa saber como é que eu descubro o MA e como é que eu descubro o MAS. Porque esses dois valores é que vão compor a nossa dose de radiação, o nosso tempo de exposição. Esses são os fatores para eu chegar numa radiografia ideal. Porque ela, além de ter que ter tons de cinza, além dela ter que ter preto e branco, ela também tem que ser nítida, ela tem que ter nitidez. Eu preciso conseguir perceber as estruturas. E isso compõe o valor da dose. Continua sendo um cálculo matemático para calcular as outras coisas. Eu vou levar em consideração o cálculo do KV para eu achar o MAS. Então, eles não são coisas separadas. Eu preciso saber calcular o KV para saber calcular o MAS. Só que a gente vai usar... a gente não mede mais o paciente, até porque já mediu para calcular o KV, não é esse o ponto. A gente usa uma outra tabela para levar em consideração o cálculo do MAS. A gente usa uma tabela de referência. Uma outra coisa importante de se falar aqui, que eu acabei até esquecendo. Tudo isso que a gente fez, das contas todas, eu vou até apagar isso aqui para poder escrever limpinho. Todo esse cálculo que a gente fez, ele é utilizado nas estruturas que têm mais de 10 centímetros de espessura. Deixa eu só botar para lá. Mais de 10 centímetros de espessura. Então, pulso não faz. Punho não, mão não, dedo não. Minha barriga não. A barriga sim, né? Ou a minha? É minha. Olha, a minha barriga nunca teve 10 centímetros, eu acho. O cálculo, na verdade, todas essas estruturas que têm mais de 10 centímetros, o que acontece com elas? Elas, todas
todos esses exames, o chassi, o cassete, fica dentro da gaveta. Tá. Então, essa conta vale para todos os exames, aonde eu coloco o chassi, o cassete, dentro da gaveta. Eu vou fazer uso da grade antidifusora. Para quem fez raio-x, sabe, quando eu faço raio-x do dedo, quando eu faço raio-x da mão, quando eu faço raio-x do punho, quando eu faço raio-x do pé, do tornozelo, o chassi, ele não vai para dentro da gaveta, ele fica em contato direto com a mão. E aí a gente usa um outro raciocínio que para a gente não se confundir, eu prefiro que a gente deixe isso para outra aula. O que eu quero que vocês lembrem dessa aula é como que faz o cálculo, qual é a função do KV na imagem e quais são as estruturas que eu vou fazer uso dessa conta, com estruturas sempre maiores ou igual, claro, de 10 centímetros para cima. Estruturas menores, dedo, mão, punho, o antebraço, que ainda é fininho, tudo que tiver menos de 10 centímetros, a gente usa um outro raciocínio. Mas eu não quero falar dele agora, porque senão vai causar uma confusão muito grande. Isso. Alguma dúvida quanto qual é a função do KV na imagem? Alguma dúvida nesses cálculos? Alguma dúvida nessa fórmula? Falem agora ou calem-se para sempre. Não? Professor. Tá tudo E bem? com o tempo, Oi? acostuma-se com essas medidas, porque todos os raios-x que eu fiz até hoje na minha vida nunca mediram. Exatamente. A gente, com o tempo, o que acontece? Pega a manha, né, professor? Mais ou menos isso. Alguém, em algum momento, ele faz o que a gente chama de uma tabela de exposição. Cria-se uma tabela e lá coloca raio-x do crânio em PA, tanto KV. Raio-x do crânio de perfil, tanto KV. E aquela tabela é como se fosse um manualzinho de receita daquele equipamento. Só funciona naquele equipamento. Então, por mais que tu não perceba, a hora que o técnico for olhar disparar o raio, ele pode ter olhado na tabelinha quanto que era de KV. Ele não mediu, porque esse cálculo, esse valor já foi achado em algum momento para trás. E se ele achar que a tua cabeça, o teu tórax, o teu abdômen é um pouco menor ou um pouco maior do que eles estão acostumados, habituados, o que que faz? Diminui um pouco esse KV, aumenta um pouco a KV. Não é muito costumeiro fazer essa medida. Por quê? Porque em algum momento isso foi feito. E aí a gente só vai ajustar de acordo com o paciente. Às vezes acontece o uso, se a gente pegar um paciente muito, muito grande, ou um paciente muito, 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 muito magrinho, aí talvez a gente prefira fazer a conta. Mas mesmo assim, é uma conta que a gente consegue fazer meio de cabeça, né? Uhum. Claro, tem que fazer a medida no paciente, obviamente. Mas não é uma coisa costumeira. Vai ser muito raro vocês verem um técnico fazer, porque já existe a tabela de exposição. Lá fala a quantidade de KV, a quantidade de MA, o MAS, fala tudo direitinho. Só que, claro, existe uma lógica naquilo. Porque não adianta eu chegar para vocês e dizer assim, ó, gente, para fazer um raio-x de crânio, usa 50 KV. Vocês iam me perguntar assim, então, professor, mas por que usa 50? Baseado em que usa 50? Então, existe uma explicação para usar 50. A explicação está baseada na espessura e no equipamento. O equipamento me dá constante, a espessura me dá do paciente. E essas duas coisas me dão o valor. Certo? Certo. Independente da posição do paciente, por exemplo, se está deitado de barriga para cima, de barriga para baixo, ou de ladinho, assim, na posição oblíqua? Não, por exemplo, assim, ó, de barriga para cima e de barriga para baixo, a espessura é a mesma, né? Sim, mas eu digo de Agora, se ele lado, fica- né, lateral ou oblíqua.
Agora se ele ficar oblíqua, tu já imagina que a espessura que vai ser atravessada é maior. Sim. Ó, o perfil da mão tem uma espessura. Se eu fazer assim com a mão, olha a diferença. Sim. Se eu fazer oblíqua, ele muda. Botei meu lápis dentro da caneca. Tudo isso é levado em consideração. Alterou a espessura, altera o valor. Por menor que seja, altera o valor. Imagina um punho, ó. Isso aqui tem uma espessura, isso aqui tem outra. Se eu der o mesmo valor de KV aqui, essa imagem assim, ela vai ficar clara. Vai ficar muito branca. Vai ficar faltando KV. Se eu olhar uma radiografia e ela tem normalmente quando a gente fala branca, ela fica toda cinza assim, eu não consigo ver nada porque tá clara demais. Então isso é porque tá faltando KV na imagem. Uma banha. Temos dúvidas, pessoas? Mais dúvidas, mais dúvidas. Senão eu vou ter que lavar louça. Não tenho nenhuma dúvida, professor. É importante, ainda bem que a Poliana me lembrou. Na segunda-feira a gente não tem aula. Porque terça é feriado. Terça-feira é feriado. E segunda o colégio trata como uma emenda de feriado. Segunda não tem aula no nosso calendário. Então a gente só vai, trabalhem essa saudade, né? A gente só vai se ver na próxima quarta. Quarta-feira. Quarta-feira que vem. Eu vou passar a atividade para vocês baseada no assunto de hoje e baseado no assunto da aula de segunda, que eu não passei a atividade para vocês. Isso foi muito chato. Então vai abranger esses dois assuntos. Na aula de quarta-feira que vem, a gente corrige esses assuntos e a gente começa a segunda parte da dose, que é falar do MA e do MAS. Vocês notaram que a gente não caiu, né? Então esse aplicativo é bom porque ele não interrompe a nossa aula. A gente não perde aquele tempo de voltar. Podemos continuar usando esse? Pra mim, tudo bem. Tudo bem? Por mim também, foi ótimo. Na verdade, Bem melhor. eu pergunto por educação, porque é eu que mando, né? É só para te ganhar tempo para não lavar louça, né? E porque eu não sou um anjo, entendeu? Entendeu, Chay? Entendi. Eu fiquei semi-magoado. Eu vou mandar exatamente essa aula para vocês, que ela foi gravada. Ela toda. Vou mandar o slide e vou mandar a atividade, tudo bem? Beleza. Nos vemos na próxima quarta, no mesmo aplicativo e no mesmo horário, tá legal? Legal. Tá bom. Ok. Valeu, gente, foi legal, hein? Boa semana, Valeu. boa noite. E para com essa coisa de live, que isso aí não é de Deus. Valeu, falou. Boa noite, gente. Haja Boa noite, dinheiro gente. pra comprar cachaça, né, professor? Tchau. 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 Boa noite. Tchau.